Então, se alguém perder, está aí. Então, com relação ao Coutinho, infelizmente é aquilo mesmo, né? Então, o legal agora é focar no Trajano para a gente ter duas opções, né? Não depender só da nota que vocês foram bem no oitavo ano de nota, vocês estão ruins. Quem acha aí que já está dentro, que está bem e dá para garantir o Coutinho? Ah, legal, Rick. É bom. O Renan, não, focar então para quem. Eles vão pegar de matemática e as notas, tá? Então, pode. Vamos focar, né? Todas as forças aí no Trajano também. Se passar no Cotil, fica com as duas, né? Daí você pode escolher. Beleza. Aqui. Já abri, eu abri no meu celular para eu ver. Então, se vocês veem o Mateus 2 aí, não sou eu, tá? É só para ver o que vocês estão vendo aí na tela. Bom, vamos lá do simulado, então. Deixa eu ver aqui. O simulado tem a mesma dificuldade do Trajano ou do Trajano e do Senai, tá? Então, por exemplo, no próximo não vai ter redação. Então, para quem foi bem de redação, eu sinto muito. Tá? Eu acho que a Yasmin foi muito bem de redação, parabéns. Eu não lembro certo. E, mas, infelizmente, agora não tem mais, né, redação. Não, nem no curso e nem na prova. Não vai ter prova. Deixa eu ver que mandaram uma mensagem aqui para mim. A Natiele está com problema para entrar. Tá, deixa eu ver aqui a Nath. Calma aí, gente. Por alguns problemas técnicos. Ah, legal. Ô, Yasmin, depois você me manda no Whats, então, para a gente conversar a respeito das provas. Deixa eu só mandar aqui para. Alguém tem o link fácil e consegue compartilhar para mim lá no grupo? Deixa eu ver se eu consigo aqui pelo celular. Ah, consegui. Eu acho que a Nath ele não está conseguindo. Bom, legal. Valeu, Yasmin. Então, deixa eu começar aqui vendo o simulado. Enquanto isso, eu vou tentando colocar a Nath na sala. Então, do simulado, eu tenho aqui o resumo das respostas. Eu não sei, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ah, legal. Tudo que tiver aí na tela, vocês vão. Então, vamos ver da parte de física. Então, passou. De 2.
24 é biologia. Aqui, física. Então, a primeira questão de física, a maioria marcou a letra C. Na verdade, ficou entre a C e a B, tá? Então, quem marcou a B errou e a C está certa. Então, ainda assim, é bastante gente errada. Então, vamos ver lá qual que era a pergunta. Aqui é a pergunta 27 de física. E daí vocês vão me falando aí no chat ou se quiser abrir o áudio. E aí, Nath, deu certo? Conseguiu? Tá me ouvindo? Aqui. A primeira questão é essa aqui, então. Ô, Nath, se estiver me ouvindo, você dá um alô aí. Um sistema isolado termicamente do meio possui 3 corpos. Opa, legal. Um de ferro. Eu acho que esse a gente até fez aqui, hein? No cursinho. Deixa eu mudar a visualização aqui. Calma aí. Só para ele não abrir a pergunta. Problemas técnicos. Agora foi. Então vamos lá. Questão 27, né? Tá. A gente fez esse exercício em aula. Então, em tese, vocês deveriam lembrar, né, disso aí. Um sistema isolado termicamente possui, do meio, possui 3 corpos. Um de ferro, um de alumínio e outro de cobre. Após um certo tempo, verifica-se que as temperaturas do ferro e do alumínio aumentam. Podemos concluir que... E aí? Deixa eu mudar aqui. Eu vou mudar agora para a minha câmera da mesa. Então, você tem 3 corpos. Eu vou usar a simbologia. O de ferro, o Fe, para vocês lembrarem de química também. Um de alumínio, Al, e o outro de cobre, Cu. Tá? Ok. Após um certo tempo, verifica-se que as temperaturas do ferro e do alumínio aumentam. Opa, do ferro aumenta e do alumínio aumenta. O que vocês têm que lembrar? Quando eu falo temperatura, eu acho que está bem embaçado aí, né? Deixa eu puxar aqui o foco. Opa, agora melhorou, né? Beleza. Então, o que vocês têm que lembrar? Que temperatura é o grau de agitação, entendeu? É uma energia. A energia, se esse ferro recebeu energia e o alumínio recebeu energia, quer dizer que alguém teve que doar essa energia. E quem pode ter sido? Se os dois receberam, então só pode ter sido o cobre. Então o cobre deu energia para o alumínio, deu energia para o ferro, que a gente chama de calor. E o calor fez aumentar a temperatura do ferro e do alumínio. Então, obrigatoriamente, a temperatura do cobre tem que diminuir. Então, qual seria a alternativa? O corpo de cobre também aumentou a temperatura? Não, a letra A não tem cabimento. A letra B. O corpo de cobre ganhou o calor do corpo de alumínio e cedeu... Não, quando ele fala que ganha calor, a temperatura deve aumentar. Então, errado a B. A C. O corpo de cobre diminuiu a temperatura. Perfeito. Exatamente. Por quê? A energia ele mandou para o ferro e para o alumínio. Então, o que vocês têm que lembrar dessa parte? O corpo mais quente
doa calor para o corpo mais frio. O calor sempre flui do mais quente para o mais frio, ok? Então, IAD, só para a gente ver, o corpo de cobre cedeu calor para o corpo de alumínio, perfeito. E recebeu calor do corpo de ferro? Não. Só aconteceria isso se o ferro tivesse mais quente que o cobre, tá? E ainda assim seria o ferro para dar calor para todo mundo. Fechou? Ficou um pouco mais claro? Tá? Então, para quem tinha colocado a B, é porque está falando que ganha calor, né? O corpo de cobre não ganha, tá? Então, é isso aí. Claro que nos próximos simulados do Trajano também é o mesmo assunto, tá? Então, a gente vai ver isso também, ok? De novo, então, eu sempre vou tentar retomar o mesmo assunto para vocês lembrarem até o final do ano. Se ninguém tiver mais dúvida dessa questão, eu vou passar para a próxima. Tudo bem nessa daqui? Na 27? Agora a 28. Se alguém tiver, mande aí para mim. Legal. O aquecimento global já apresenta sinais visíveis. Essa questão é bem parecida com uma questão da ETEC, do Trajano. Eles sempre colocam atualidades no meio da questão, tá? Curiosidades. Então é bem parecido. O aquecimento global já apresenta sinais visíveis em alguns pontos do planeta. Numa ilha do Alasca, na aldeia de Xismarret, eu não sei como que lê isso, por exemplo, as geleiras já demoram mais a congelar. No inverno, descongelam mais rápido. Então, palavras importantes aí: congelar e descongelar. Eu já estou focando nessa palavra porque eu já sei do que se trata. Então, congelar, mas para quem for fazer o exercício do zero, vai ler o texto normal e depois vai voltar. Então, na primavera e há mais icebergs. Desde 1971, a temperatura aumentou em média 2 graus Celsius. As mudanças de estados descritas no texto são, respectivamente, congelar. Quando eu falo congelar, seria qual? Solidificação, sublimação ou sublimação? Só tem essas duas opções para essa primeira palavra. Então, o que significa a palavra solidificação? É se tornar sólido. Então, a água, quando ela se torna sólida, é quando ela congela. Então, solidifica. Hoje eu estou difícil para escrever aqui, calma, prefiro escrever na luz. Então, solidificação, tá? Quando ele falar congelar. Quando ele falar descongelar, a gente vai ficar com duas opções. Tem várias opções aí, né? Condensação, solidificação, fusão e ebulição. Então, outra coisa que vocês deveriam lembrar é que a passagem descongelar é o contrário de congelar. Então, o contrário da solidificação é a fusão. Ok? Então, fusão e solidificação são as respostas corretas, letra C. Tudo bem? Vamos ver como que vocês foram em termos de resposta desse simulado aqui. Deixa eu abrir aqui. Aqui, a 28. Beleza, a maioria acertou, 5. Então, para os outros que responderam aqui, solidificação e condensação, sublimação, e os outros 3, solidificação e ebulição, cuidado. Ebulição é quando ela começa a borbulhar. Então, é a passagem do líquido para o gasoso. Então, retomando aqui, ebulição seria líquido para gasoso. Ok?
E uma outra que marcaram bastante, condensação, né? Então, condensação é do gasoso para o líquido, tá? Quando faz a chuva, por exemplo, é a precipitação, né? A condensação da água, tá? Então, cuidado aí com as definições, ok? Dúvidas? Ou podemos passar? Ah, Nath, ainda respondendo, agora que eu vi, o cobre nunca recebe calor? Ainda voltando no exercício anterior rapidamente. O cobre só vai receber calor quem tiver mais frio. Então, o cobre, como ele estava mais quente, ele só receberia calor se tivesse um outro corpo mais quente ainda, tá? Então, sempre quem tem mais calor é quem está mais quente, quem transfere mais calor, né? Quem está mais frio recebe calor. Então, para o cobre receber calor, ele teria que estar mais frio que o outro corpo, tudo bem? Beleza. Então, agora, o 29, ó, de elétrica. Eu acho que a gente fez um bem parecido em sala, hein? Então, vamos lá. Raios são descargas elétricas de grande intensidade que conectam as nuvens de tempestade na atmosfera e o solo. A intensidade típica de um raio é de 30.000 amperes, cerca de 1.000 vezes a intensidade de um chuveiro elétrico, e eles percorrem distâncias da ordem de 5 quilômetros. Durante uma tempestade, uma nuvem carregada positivamente se aproxima de um edifício que possui um para-raios, conforme a figura a seguir. Então tá aí a nuvem e o edifício. Vou fazer a anotação aqui mesmo no próprio desenho do. Então mudem a tela aí. Lembram que eu fiz, né? Esse exercício com vocês na aula? Então o que vai acontecer? A nuvem positiva, ela tem o quê? Ela tem excesso de elétrons, ela tem falta de elétrons, ela tem excesso de prótons, falta de prótons. O que vocês acham que acontece aí? Numa nuvem que está carregada com carga que ela está positiva. O que vocês acham? Ninguém tem uma opinião sobre isso? Tá cheia do quê, ô Gabriel? Yasmin, ó, ela tem muitos prótons? Tá certo. Mas a justificativa para ela ser positiva tá certa a resposta, tá? Por quê? Quando eu posso falar que ela tem muitos prótons, perfeito. Mas o mais correto seria o quê? Falar que ela tem falta de elétrons, tá? Quando ela é positiva. Por quê? A quantidade de prótons ela não muda numa nuvem neutra e numa nuvem positiva. O que muda é a quantidade de elétrons. Então, numa nuvem positiva, ela tem bastante prótons e poucos elétrons porque ela perdeu elétrons, tá? Então, esse é o ponto para entender. Mas pode falar que ela tem muitos prótons? Pode. Só não pode falar que ela recebeu prótons, tá? Ela já tinha esses prótons, só ficou com menos elétrons. Então, beleza. Uma nuvem positiva, ela quer ficar o quê? Ela quer ficar neutra. E para ela ficar neutra, eu preciso colocar elétrons aqui, na mesma quantidade do número de prótons, tá? A tendência de todos os materiais é ficarem neutros. Então, eu preciso que volte elétrons para essa nuvem. E a forma de isso acontecer é os elétrons da Terra, que eu falei que era ilimitado, tem o quanto você quiser, tá? O que vai acontecer? Quando você tem um para-raio, ele pega esse pedaço de chão
E a nuvem entende que ele está aqui em cima. E o que vai acontecer? Ele vai trazer os elétrons do chão para cima. E aí o que acontece? Forma o raio. Se forma o raio, os elétrons vão passar para a nuvem. Ok? Nessa direção. Da Terra para a nuvem. Então, forma um raio, mas o que acontece? Os elétrons sobem da Terra para a nuvem. Ok? Deixa eu entender. Forma um raio porque eles se fundem. Ou são... É assim, Gabriel. O raio ele vai se formar por quê? Você tem que entender o conceito de condutor e isolante. O que você tem que lembrar? Que o ar é isolante, por definição. Tem que lembrar também que todo o isolante ele consegue isolar, mas ele tem um limite. Ele não consegue isolar sempre. Por quê? Depende do tanto de energia que tiver esse raio. Se tiver muita energia, o ar não dá conta de isolar mais. Ele passa a ser um condutor naquele momento. E se o ar passa a ser um condutor, a formação do raio. Esses detalhes não precisa entender os pormenores, né? Todos os detalhezinhos. O que você precisa saber é o seguinte, que o ar é isolante, mas todo isolante ele tem um limite, tá? Não adianta eu pegar, por exemplo, um pedaço de fita isolante e colocar num fio de alta tensão lá do poste. Não vai isolar, porque é muita energia envolvida. Então, você tem que colocar outra coisa mais isolante, tá? Então, como o ar ele é isolante até certo ponto, chega uma hora que a nuvem fica tão carregada que o ar não consegue mais isolar. E daí a formação do raio. Tudo bem? Então, é mais ou menos assim. Daí vem a pergunta, né? De acordo com o enunciado, pode-se afirmar que, ao estabelecer uma descarga elétrica no para-raios, os prótons passam da nuvem para o para-raio. Tá certo? Tem como passar prótons? Não, a palavra errada é prótons. Não passa prótons. Passa elétrons. Então, tudo que tiver prótons, ó, tá errado. Tá? Elétrons passam do para-raio para a nuvem. Opa, perfeito. Elétrons passam da nuvem para o para-raio. Errado, só se a nuvem fosse negativa. Aí ela estaria cheia de elétrons, né? E o excesso de elétrons desceria para a Terra. Tem sim, Gabriel. Ela pode ser tão positiva quanto negativa, tá? Na verdade, a gente tem das duas, dos dois tipos, tá? Não dá para saber se ela é positiva ou negativa a olho nu. Teria que fazer algum teste. Mas ela sempre ocorre. E o que é mais comum ainda é que tem as duas nuvens. Eu vou tentar fazer uma nuvem aqui. É que minha mão para mouse é difícil. Então, imagina que tem uma nuvem negativa agora. O que vai acontecer? O mais comum é ter raio de uma nuvem para outra. Esse é o mais comum. O que cai na Terra não é o raio mais comum que tem. É esse que eu desenhei aqui. O que vai de uma nuvem para outra, tá? Por quê? Sempre que você atrita dois materiais, no caso a nuvem, quando ela está no ar, ela está passando o ar por ela. Então está havendo um atrito entre a nuvem e o ar. Dependendo da carga que tiver o ar ou a nuvem, ela pode ficar tanto positiva quanto negativa.
Se houver duas nuvens e daí vem uma tempestade, elas começam a se aproximar. Se essa nuvem se aproxima dessa ou vice-versa, o que acontece? Elas chegam a um ponto que o ar não consegue mais isolar e daí forma um raio entre nuvens, que vocês veem como relâmpago, né? Então, quando surge um relâmpago, muitas vezes é um raio de uma nuvem para outra, tá? O para-raios, aí o Gabriel, né? O para-raios, o nome não é para-raio, não serve para parar os raios, tá? O para-raios, na verdade, ele conduz o raio para o chão. Então, daí o raio, em vez de cair em qualquer ponto do prédio, ele vai cair exatamente na pontinha do para-raio. Então, para que ele serve? Ele protege, ele forma que nem um escudo assim, ó. Qual que é a teoria envolvida aqui? O caminho que o raio vai seguir é sempre o menor caminho possível, a energia, né? Então, o menor caminho para a Terra seria passando por aqui, ó. Aí ele desce pelo fio. Se não tivesse o para-raio, o raio iria cair no prédio. Aí ia queimar tudo aqui. Tá certo? Então, a função do para-raios não é conter os raios, não é parar os raios. É conduzir a energia para a Terra. É muita energia. A gente não consegue manipular essa quantidade de energia. Então, o melhor que a gente consegue fazer é conduzir ela para que ela chegue mais fácil para a Terra, sem passar por dentro do prédio, ou da casa, o que for. Entenderam? Então, o para-raio serve para que caia raio nele. Tá? Já é o suficiente, sim. Tá? Só um para-raio para um prédio é o suficiente? Sim. Por quê? O para-raio ele vai formar um tipo de cone. Tá? Então, aqui, por exemplo, tem um para-raio. Tá? Então, tudo que tiver perto dele está protegido. Ele funciona que nem como se fosse um guarda-chuva aqui, ó. Então aqui pode ter prédio, pode ter qualquer coisa que eles vão estar protegidos, tá? Embaixo aqui, ó. Então aquelas torres de celular, então se tiver uma casinha aqui também tá beleza, tá? Então aquelas torres de celular que a gente tem, eu não consigo desenhar uma torre aqui, eu tenho muita dificuldade. Então ela tem para-raio na ponta, tá? Então, quem mora perto de torre ou tem uma torre perto de casa, pode ficar relativamente tranquilo, tá? Diminui bastante a chance de cair um raio nessa região que está aqui embaixo, ó, tá? Eles vão preferir cair aqui. Fechou? O Gabriel, não entendi que parte que você está falando, que é a mesma coisa com a nuvem de elétrons. Do que você estava falando? Era de alguma parte que eu falei aqui? Uma nuvem de elétrons? Não entendi. Se acontece o mesmo efeito numa nuvem de elétrons, é isso que quer dizer? Se for com relação a isso, o raio, tanto faz, tá? Se a nuvem está positiva ou se ela está negativa, o efeito para a gente é o mesmo, tá? Os elétrons subindo ou descendo é indiferente para a gente, para os equipamentos elétricos, porque vai formar o raio. Formando o raio, aí o estrago já está feito, tá? Não importa se sobe ou se desce. Fechou? Beleza. Então, a melhor aí, a letra B. Vamos ver como que vocês foram agora? Tá, a maioria marcou a letra A, então muito cuidado, tá? Não, próton, vou frisar, prótons não se movimentam, tá? Não posso dizer que os prótons passam. Quem passa é o elétron. Ele pode ir na direção da nuvem ou ele pode ir na direção do chão. Tá? Nunca prótons. Então, para quem errou, fica aí. Aqui também,
quem marcou a E é um pouquinho menos problemático, tá? Mas ainda assim está errado, porque os elétrons passam do para-raio para a nuvem, porque era uma nuvem positiva. Fechou? Então, beleza. A última de física. Essa de física, ela envolvia dois conceitos. Ela envolvia a parte de dilatação térmica, que era uma desgraça para vocês, né? Mas a parte de dilatação aqui não tinha nada a ver com aquelas contas, o que era mais tranquilo. E envolvia também elétrica. Então, a gente consegue, em duas questões, colocar dois assuntos aqui. Então, ó, em uma aula de ciências, o professor montou a seguinte experimentação. Aqui, um fio preso por dois pontos, no ponto A e B, e uma pilha. A parte central do fio está presa aos suportes laterais nos pontos A e B. Ao passar corrente elétrica pelo fio, a parte central vai acontecer. O que vai acontecer? Então, o que vocês tinham que saber? O seguinte, ao passar corrente, isso, lembra que eu fiz o experimento lá naquele programa? Quando você liga um fio na pilha diretamente assim, ó, de um ponto até o outro, sem ter nada aqui no meio, nenhuma lâmpada, nada, nenhum resistor, é um curto-circuito. Então, nesse fio aqui, a gente tem um curto-circuito. Ok? Um curto-circuito, ele vai fazer passar muita corrente aqui nesse fio. Se passa muita corrente, o que acontece com o fio? Ao passar muita corrente pelo fio, o fio esquenta. Pronto. E aí, a gente acaba com a parte de elétrica. A conclusão de elétrica é o seguinte: ao passar muita corrente pelo fio, o fio esquenta. É tipo um fio de chuveiro elétrico, tá? Então, e tanto é que vocês devem ter visto aquelas resistências de fogão, aquela que o Luca colocou no grupo lá, que ela fica vermelha porque ela está em curto-circuito, então ela esquenta. Então, quando o fio esquenta, a gente entra para a parte de dilatação. Quando o fio esquenta, ele dilata, ou seja, aumenta seu comprimento. Ok? Hoje está difícil digitar também. Aí. Duas conclusões. A primeira, a conclusão de elétrica, da dilatação da primeira parte aqui, e a segunda, a conclusão de dilatação, tá? Aqui dilatação e aqui parte de elétrica. Tudo bem? Deixa eu ver o que o Luca falou. Daí a gente já conclui o que é aqui. Professor, tem uma notícia de um cientista que conseguiram transportar átomos por um computador quântico, utilizaram o metal condutor do processador dos computadores. Isso é possível. Tá. Luca, é possível, tanto é que eles fizeram. Esse teletransporte do elétron, eu não sei exatamente com profundidade, né? Porque eu não li. Eu lembro de ter visto só no chat, mas eu não li a notícia. Tá? Então, não, essa já é mais antiga, tá? Do teletransporte do elétron. Eles conseguiram. Essa parte de física quântica, ela envolve alguns conceitos bem profundos da física. Talvez vocês não tenham ideia. Eu vou tentar falar de uma maneira mais simples. Os elétrons, a gente não consegue saber onde eles estão exatamente, tá?
que a gente consegue saber dos elétrons é que eles formam um tipo de infinito, tipo do símbolo do infinito. Então, a gente sabe que eles têm condições de estar em determinadas regiões com relação ao tempo. Então, eles podem estar mais concentrados em uma região ou em outra, quando eles estão circulando em volta do núcleo. Então, esse fato da física quântica envolvida aí, eles conseguiram pegar esse elétron em vários tempos possíveis e passar de um ponto para o outro, no mesmo tempo, com o mesmo elétron. Tá? É um experimento. Não quer dizer necessariamente que a gente vai conseguir teletransportar pessoas. Tá? Não tão cedo, pelo menos. Tá? Porque mexer com elétrons é fácil. Agora, se mexer com um corpo com trilhões de átomos, a coisa fica um pouco mais complicada. Então, a primeira coisa para a gente, se fosse fazer alguma coisa relacionada a teletransporte, teria que fazer todo o mapeamento do corpo humano, saber exatamente onde estão cada átomo, tá, do corpo e como eles funcionam, todas as funções orgânicas do organismo, e daí seria mais ou menos que a gente pulverizar a pessoa em um ponto e transportar essa informação em outro ponto e reconstruir a pessoa nesse outro ponto. Isso seria mais ou menos o teletransporte, tá? O que é mais, eu acho que é uma noção muito futurística, tá? É uma coisa daqui a centenas, milhares de anos, talvez a gente consiga alguma coisa desse tanto aí. Agora, teletransportar consciência talvez seja um pouco mais rápido, tá? Uma das ideias do teletransporte é que o original é destruído e uma réplica. Isso, perfeito. É isso aí. Ela é tipo um clone da pessoa, com a mesma consciência, o mesmo corpo, lá. E é isso. Eu acho que o mais rápido que vai acontecer é a gente conseguir colocar nossa consciência no computador, tá? Aí, depois disso, a gente vê. Talvez nem precise reconstruir o corpo, a gente vá de outras maneiras, tá? Então, um pouquinho de ficção científica aí para vocês. Então, só voltando aqui, nessa parte, aonde eu queria chegar. Deixa eu fechar o zoom aqui. Aí. Onde eu queria chegar aqui. Ao passar muita corrente, então, retomando pela parte elétrica, o fio esquenta. Se o fio esquenta, ele dilata, então aumenta o seu comprimento. Se esse comprimento aumentar, esse fio vai descer ou vai subir? Lembrar que se eu tiver um varal e soltar o fio tende a descer, tá? Então, se o fio desce, o que eu posso dizer? Ele vai passar pelo E ou pelo F, tanto faz. Ele pode descer mais ou menos, tá? Não, tanto faz a resposta. Então, o que é correto? Aquece, perfeito. Contrai-se, errado. Aquece, perfeito. Dilata, perfeito. Desce, perfeito. Para o ponto E. Correto até aí. Esfria, errado. E esfria, errado. Porque quando passa muita corrente elétrica por um fio, o fio esquenta. Ok? Então, a correta aí, letra B. E vamos ver como que vocês foram aí. Deixa eu limpar aqui. Aquece, dilata e desce para o ponto E. A maioria foi bem, isso é bom, que vocês souberam relacionar a parte de dilatação térmica com a parte de elétrica, tá? Então, beleza. Esfria-se, beleza. Duas pessoas só marcaram a D, que é uma contagem boa, e a A também só sabia que o fio esquentava pela parte elétrica, mas esqueceu que quando ele esquenta, ele dilata e não contrai. O Gabriel, não, eu vou depois, agora terminando o simulado, como terminou agora, eu vou tirar as dúvidas de vocês da matéria. Então, do simulado ainda, alguém ficou com dúvida dessa parte?
Nath, manda para mim lá no, em particular para eu mandar para você, senão eu esqueço. Então, para quem quiser o gabarito de quanto acertou e quanto errou, me mande lá no, em particular do simulado e a gente faz eu faço a impressão para vocês e mando lá. A alternativa é a B, tá? Para quem estiver perguntando isso, o Rick, a B, tá? Então, quem quiser saber o gabarito simulado, essa semana ainda eu devo concluir os relatórios do simulado, tá? Então, até o final, ou até o começo da semana que vem, eu mando para vocês o relatório com as notas do simulado, das redações, da redação também já está lá, e as recomendações, como sempre, aquele papelzinho lá, eu só preciso agora, os simulados já estão prontos, tá? Eu só preciso da nota de vocês das tarefas, que eu vou levantar lá também, e das faltas, daí eu passo para vocês tudo completo, para vocês terem um controle. Fechou? Aí eu vou ver com vocês agora. A gente tem mais 20 minutos, mais ou menos. Vocês têm mais alguma dúvida do simulado, de matemática ou física, ou alguma outra dúvida da matéria que vocês queiram tirar nesse meio tempo? Pode ser tanto de matemática quanto física, que eu dou aula das duas, então para mim não faz diferença. Ou um pouquinho de química e biologia até entendo. Ah, teve um probleminha aqui na opção. Tá? Então, quem não tiver dúvida e quiser ir para o intervalo, está liberado. Quem tiver dúvida e quiser perguntar alguma coisa de matemática ou física também. Tá? Alguns comentários do simulado que eu queria fazer é que eu vi as notas e eu vi que estava um pouquinho baixo de história e geografia, e a nota, a pontuação total de vocês também está um pouquinho baixa. Então, vamos dar mais uma força aí nos estudos, né? São conteúdos que vocês viram que é fácil até, né? Física foi bem tranquilo. Então, coisas que a gente já viu durante a aula. Então, eu coloquei exercícios iguais para ver se vocês estavam fazendo as tarefas realmente, se lembravam, né? Então, se alguém tiver alguma coisa de física que não esteja entendendo, de matemática, durante a aula, por exemplo, pode falar também. Se achar que está muito rápido, né? Ou muito devagar, e a gente vai tirando até o final do curso. Deixa eu abrir aqui no meu alguma coisa de física. Na informática, calma aí. Eu vou precisar ler em voz. Algumas pessoas mandaram em particular, deixa eu ler aqui. Tá, teve uma. Se não tiver problema, eu vou responder no geral aqui. A pergunta, eu vou falar no geral porque é uma pergunta genérica, então acho que todo mundo vai se interessar em saber. Ó. A Yasmin perguntou sobre o curso de informática, se usa muito cálculo e como funciona a eletroeletrônica. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar um pouquinho do que eu sei de informática e eletroeletrônica, mas eu vou pegar para vocês no site, para vocês lerem e se aprofundarem mais. Eu já mando o link aqui. Então, informática, como o nome diz, vai mexer com a parte de informática
tá? A parte computacional, com relação com relação ao cálculo, é difícil dizer, mas vocês não vão conseguir fugir muito, tá? Porque no técnico, apesar de não usar muito cálculo, vocês vão ter cálculo no ensino médio, então não muda muita coisa, não, de um curso para o outro em termos de cálculo, tá? Mas eu vou pegar aqui para você ter uma ideia melhor. Eu tenho uma... Tá. Então, aí, para o Rick, para as outras pessoas. A questão de memorizar a matéria, como que vocês fazem, né? O método de estudo, talvez vocês sejam novos ainda, para o nono ano, por exemplo, o método de estudo, como que funciona, né? Vocês estão muito acostumados a estudar, por exemplo, para a prova, né? Então, vai ter prova na segunda ou na terça, então eu vou estudar na segunda e pronto. A diferença do pré-vestibulinho é que vocês vão fazer a prova no final do ano e muito conteúdo. Então, o que vocês vão fazer para lembrar? É a maior quantidade de exercícios que vocês conseguirem de cada aula. Assim, vocês não vão precisar, por exemplo, decorar coisas para chegar no dia da prova e estar tudo na sua cabeça. Na medida que vocês fazem vários exercícios daquele mesmo assunto, acaba ficando no seu subconsciente, no dia da prova, você vai ler a questão e vai pensar como se fosse um chute. Nossa, eu vou ler lá as 4 alternativas, mas essa alternativa aqui tá interessante, né? A alternativa B, C, não sei. Está interessante. Então, isso é a memória que você tem daquilo que você estudou anteriormente, tá? Então, qual que é a ideia nossa? Pratiquem o máximo que vocês conseguirem, que você vai ler a questão, não precisa saber exatamente como resolver o exercício. Até na hora de chutar, vocês vão saber como escolher, entendeu? Vai estar lá na sua cabeça, você não vai conseguir acessar que nem uma pasta que você abre no computador. Não é assim que funciona a memória, a nossa memória, né? Não é igual você abrir uma pasta lá e vai estar todo o conteúdo dentro. Isso não existe. Mas ela vai te dar algumas dicas, tá? Você vai ver aquela alternativa e fala, nossa, é boa, né? Parece que essa é a certa, né? E isso muitas vezes dá certo, tá? Na matemática você vai ter um pouco de conta, isso não tem como, e física também, mas no geral você vai conseguir, vocês vão conseguir fazer bem a prova, tá? Esse negócio que a memória reseta a cada 36 segundos, tá? Faz sentido, tá? Inclusive, tem alguma coisa que é assim, como a gente vem condicionado desde criança a assistir televisão, tem estudos a respeito disso. Então, os programas, eles são feitos de tempos em tempos, mais ou menos 15 minutos. Então, tem mais ou menos 15 minutos de programa e tem intervalo. Com isso, a gente presta atenção no programa e depois de 15 minutos entra um intervalo. O que acontece? A gente desliga, então, porque a gente não quer saber o que está falando no intervalo. E esse desligamento a gente vai acostumando. Então, quando a gente vai estudar, a gente estuda 15 minutos e depois de 15 minutos perde. Então, qual que é a ideia? Façam o seguinte, se vocês forem estudar, estudem lá 15 a 20 minutos, dê uma pausa, vai beber um copo d'água ou vai comer alguma coisa, volta mais 20 minutos, faz outra pausa e volta mais 20 e acaba 1 hora, tá? Que é mais ou menos o que a gente quer de estudo para vocês. E isso vai ser sucesso. Então, a gente está bem no comecinho do curso, tá? Então, dá tempo de recuperar, apesar da nota baixa do simulado, talvez vocês tenham tido, dá para recuperar bem e chegar no final do ano tranquilo, tá? Mas tem que tomar um cuidado nessa parte de estudos, tá? Rick, eu tenho uma coisa que eu acho que é um pressentimento. Toda vez que eu penso muito em uma resposta de alternativa, eu já marco. Pois é, pode ser um indício de que você já estudou aquilo algum tempo atrás e seu cérebro está dando um sinal de que aquilo lá faz mais sentido. Então, cuidado só de não confundir o que faz sentido
do que alguma coisa errada que você tenha ouvido. Então, para melhorar todo esse contexto, a gente precisa que vocês foquem em cada assunto que a gente está vendo. Tá? Então, o que a gente quer não que vocês lembrem de tudo, mas façam cada aula bem feita, porque daí vocês vão conseguir ter esse tipo de memória lá, ou esse tipo de aviso que o cérebro dá, e assinalar o alternativo correto, tá? É assim que funciona. Um dia vocês vão chegar no vestibular. Daqui a 3 anos, vão passar ensino médio e vão fazer o vestibular. O conteúdo do vestibular é todo o conteúdo do ensino médio, ou seja, tudo que vocês viram na vida até o 3º ano do ensino médio, tá? Então, você imagina como que a pessoa vai lembrar de tudo para fazer a prova? Não lembra. Então, ela vai ter esses sinais, se ela estudou, tá? Agora, se você chegar lá sem ter essa memória, sem ter estudado antes, seu cérebro não vai ter onde buscar. Se ele não tiver onde buscar, vai dar o branco. Então, por isso você chega na prova e dá branco, porque não tem nenhum tico, nenhuma palavrinha que você lembre sobre aquele assunto que vai te dar um norte, tá? Então, esse tipo de coisa é que atrapalha a prova. Daí, se você não tiver essa gama de informações, seu cérebro vai ficar perdido, vai ficar esse branco, você não vai conseguir. Tudo bem? É mais uma coisa de como resolver prova do que, né? O que eu ia fazer? Mostrar a ETEC para vocês. Qualquer outra coisa, vão me falando. Se eu esquecer de responder alguma coisa também. Deixa eu pegar aqui no site para vocês os cursos, tá? Eu vou começar pegando os do Trajano, que vai ser o nosso foco, e eu já coloco para vocês do Cotil também, para vocês verem. Luca, o professor teve uma notícia. Meu Deus, parece que sou um técnico. E que uns cientistas criaram um chip para celular no notebook pode economizar. Sim, eu não duvido, eu vou ler já, mas do que era antes, a gente já conseguiu melhorar muito, tá? Essa relação de energia, do tanto de celular como de processador de computador, tá? Ó, eu vou deixar aqui o link para vocês do Trajano, tá? Para começar, eu já vou pegar e colocar o do Cotil também. Aí, quando vocês entrarem no site, quanto maior a tecnologia, mais caro, né? Ó, aí está o site do Trajano. Quando vocês entrarem no site do Trajano, vai ter um ícone que chama ETIM, tá? Ensino Médio Integrado ao Técnico. É a abreviação, tá? É ali que vocês vão clicar e vai ter os cursos do Trajano, tá? Aí vocês vão, eu vou fazer até um compartilhamento da tela para vocês verem. Aqui o site do Trajano. Então, vocês vão clicar aqui no ETIM e escolher o curso que vocês querem ou têm a intenção de fazer. Por exemplo, se a pessoa quiser mecânica, clica lá em mecânica. Aí, tudo sobre o curso, tá? Como que vai ser, os diferenciais, o mercado de trabalho que você pode se inserir, tá? Isso é interessante para vocês também, algumas fotos. E o mais importante de tudo, né? Como que vai funcionar o ensino médio. Então, e o tipo de profissional. Eu acredito que isso já deu um bom norte para vocês, tá? De como que vai funcionar no Trajano. Não. O que vai bem aqui no Brasil, por exemplo, Rick, é política, né? Você pode fazer administração pública, ser político. Se for corrupto, vai ganhar mais dinheiro ainda. Agora eu vou pegar o do Cotil para mostrar para vocês. Jogador de futebol também ganha. Deixa eu pegar aqui do Cotil. Aí vocês vão entrar. Aqui.
Deixa eu só compartilhar aqui. Agora aqui, ó, esse segundo link que eu mandei para vocês é do Cotil. Perfeito, Yasmin. É isso mesmo. Ah, Luca, entendi. Por que que você queria tanto Cotil agora? Entendi. Vamos ver. Agora eu vou compartilhar um pouco do Cotil com vocês, tá? Eu não ia querer ter aula com o meu pai também. Não porque ele seja ruim, mas imagina ter professor mãe deve ser bem complicado, ou pai, né? Aí vocês vão entrar nesse link do Cotil que eu coloquei para vocês e vão em cursos, tá? Aí tem a opção de ensino médio, não tem muita relevância. E aqui os cursos. Vamos supor que você queira informática. Você clica aqui em informática, tá? E vê tudo que é sobre informática. É bem parecido com o do Trajano, tá? Aqui ele fala sobre o curso, mais ou menos, do profissional, do mercado de trabalho, ok? Todos os lugares que vocês podem trabalhar tendo informática como curso, tá? Aqui, mais a parte técnica, né? Se você optar por informática e ensino médio, vai ser no período de integral, diurno, 3 anos mais estágio, que é o tempo do ensino médio, tá? Aí tem todas as opções que você pode escolher. No Cotil tem, inclusive, o que vocês vão estudar. Olha que interessante. Análise, automação e controle, banco de dados, tá? Todas as matérias que vocês vão estudar no curso, tá? Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido mais ou menos como que é o site. Entrem lá, deem uma navegada, uma fuçada no site. É bom para vocês saberem mais ou menos o curso, tá, que vocês vão fazer. A gente pode fazer uma palestra aqui no cursinho mais para frente para discutir isso, tá? Não, não muda, viu? O que eles vão fazer, o que eles podem fazer é o seguinte, Nath. Ah, não, calma, deixa eu ver se eu entendi. Quem é diurno tem mais o técnico do que os outros? Sim, tem as duas opções no Cotil, né? Deixa eu abrir aqui de novo. Antigamente, o Cotil você podia fazer só a informática, só o técnico, né? Agora, eu acho que tem que fazer o médio junto sempre. Deixa eu ver aqui. Técnico, técnico. Não, tem só o técnico, Nath, ó. Quem fizer o noturno vai fazer só o técnico, tá? O que que significa isso? Que você vai ter que cursar o ensino médio em outra escola, tá? Quem optar pelo ensino técnico em informática mais o ensino médio, aí é só no período integral. Porém, tem a opção no período noturno também. O que que muda, né? Muda o que eu acho que eles fazem aulas no sábado de manhã, tá? Essa é a diferença entre um e outro. Mas os dois vão ter a mesma quantidade de aulas, tá? Eu acho que eles colocam daí, como a noite é um pouco menos tempo, eles devem colocar no sábado de manhã para compensar. Eu não tenho certeza, mas geralmente é assim que funciona, tá? Mas não precisa se preocupar. Tanto o noturno quanto o diurno são de qualidades iguais, tá? Então, não faz muita diferença. O noturno costuma ser um pouco menos concorrido, tá? Do que o diurno. Não é uma regra, mas geralmente é assim. Tudo bem? Meu pai não brinca em serviço. Que maravilha. Noturno, né? A maioria opta por noturno mesmo. Coloque noturno que vai ser sucesso. Uma outra coisa que vai acontecer no Cotil, para quem não sabe, é que eles vão aderir às cotas para a escola pública. Então, para quem estuda em escola pública ou estudou, vai ter cota. Para quem é negro, pardo ou indígena, também. Então, serão 70% das vagas para alunos cotistas, que são 35 para escolas públicas e 35 para cotas étnico-raciais, tá? Que é essa questão de ser negro, pardo ou indígena. Então,
Para quem for de escola particular, vai ter que disputar os outros 30% das vagas, tá? Então, quem for de escola particular já começa um pouco mais difícil, tá? Por causa dos 30%. Perfeito. Então ele vai concorrer, se o seu primo não for negro, nem pardo e nem indígena, ele vai concorrer a 30%, ele vai ter 30% das vagas, 35% das vagas reservadas, tá? No COTIL. Melissa, enfermagem, tá? Perfeito. Então você pode entrar ainda como cotista e ir nos os dois critérios ainda, ser escola pública e ser pardo. Agora, na questão da enfermagem, ô Melissa, sem querer te assustar, é o curso mais concorrido, tá? Do COTIL. Então, separe duas opções, pelo menos, enfermagem e mais um outro curso para você pensar, tá? Só falando de curiosidade. Se você é que infelizmente agora não vai depender da nossa prova, senão eu ia falar para você, se mate de estudar, você vai passar em enfermagem, mas como eles vão avaliar o currículo, aí você vai ter que ver como foi a sua nota de matemática e português. Se você teve notas excelentes de matemática e português no oitavo ano, então você tem bastante chance de passar em enfermagem. Se não foi muito boa, aí é questão cogitar outro curso, tá? Porque a enfermagem é muito concorrido. Ah, entendi. Mas aí fica para todo mundo. Agora entendi a Nath. Eu não vi, a Nath falou. Ah, perfeito, eu não tinha visto. É que ele fica subindo aqui e às vezes eu perco uma mensagem ou outra. Perfeito, Nath, é o mais concorrido. Então, é isso que eu falei para a Melissa, tá? Quem tiver essa questão de enfermagem aí, vontade, analisar agora, com essa mudança, as notas do oitavo ano, tá? Que não depende mais da prova. Né? Eu acho. A Gabi comentou um pouco, né, que você tem um pouco de aversão com nojo, não sei, com o corpo, então não daria certo a enfermagem. Eu também não gosto de ver sangue, mas edificações é um pouco menos concorrido, tá? Nath, eu posso ver para você as estatísticas se eu encontro em algum lugar, mas o que a gente sabe com certeza a enfermagem é o pior para concorrer. Oxe, tristeza, Lucas. Mas ela é dentista agora, né? Ela não gosta, então. Sim, Melissa, nutricionista tem que estudar, perfeito. Tem uma parte que é a anatomia do corpo humano, né? Então você vai estudar o funcionamento dos órgãos para você sugerir os alimentos, né? Tem que saber como que os alimentos influenciam no seu organismo e como que é o metabolismo, todas essas coisas. Então precisa saber de corpo humano mesmo. É isso, então, né? Com relação aos cursos, se alguém tiver outra dúvida, entrem lá no site, fuçem, vejam qual é o curso que vocês se enquadram mais. Tem o do Senai também, né? Deixa eu colocar aqui o do Senai para vocês. O Senai é um pouquinho mais complicado, né? Então, eu vou colocar aqui. Pilota do quê? A Melissa quer dizer de avião ou de carro? Puta, piloto de avião é top, hein? Mas vai ter que saber de exatas. Né? Vai ter que saber como mexer na parte. Talvez um curso de informática aí pode te ajudar, né? Porque mexer em toda aquela parte de equipamento, quando você for fazer um curso de aviação, talvez a informática ajude nesse sentido de todos os cursos que tem, né? Deixa eu compartilhar com vocês agora para quem for prestar Senai, tá? Calma aí, deixa eu ver se eu já coloquei o link. O link do Senai é esse, tá? Para quem for prestar. Sim, o Nath, quem for prestar Cotuca,
tem a opção no Cotuca dos alojamentos, assim como tem aqui no Cotil. Então, por exemplo, vem alguém de fora, geralmente vem gente da Bahia aqui para Limeira ou de outros estados, eles ficam nos alojamentos. Esses alojamentos, ou repúblicas, tá? Tem tanto aqui quanto no Cotil, quanto em Campinas. Então, tem a opção de pagar, que é para quem tem condição, e tem a opção de não pagar, que você vai ter que entrar em contato na escola, e eles te dão bolsa moradia, tá? Daí você vai ter que provar que não tem condição de pagar e todo um esquema, mas é relativamente simples, tá? Eles te dão um lugar para morar, entendeu? Você pode viver em Campinas daí. Aqui em Limeira também acontece isso no Cotil, mas não há necessidade porque todo mundo mora aqui, né? Então, é isso que dá para fazer. Agora, para quem for prestar Senai, cursos do Senai que vocês vão poder ver é aprendizagem industrial, tá? Cursos técnicos, não, porque não é da idade de vocês, tá? A idade de vocês é para aprendizagem industrial. Então, vocês cliquem em aprendizagem industrial, aí são duas opções, conforme a indicação de empresa ou para o público geral. E aí vocês vão ter que vir aqui também e escolher a unidade, tá? Aí vocês vão colocar, vamos ver se tem Limeira aqui. Isso, vocês vão colocar Limeira, Escola Luiz Varga. Ok. E aqui os cursos que vão ser oferecidos. Cadê? Ah, que bom. O site não está completo, tá? Então não tem os cursos aqui de Limeira. Olha que maravilha. Então, nem entre do Senai por enquanto, porque eles não colocaram os cursos que estarão disponíveis, tá? Quando tiver, eles vão colocar aqui, tá? Foi bosta. Fazer o quê? Isso. Geodésica, Melissa, ele foi um dos menos concorridos, tá? Ele sai mesmo. Pode ser útil também, se você pretende ser pilota, a parte de cartografia é interessante. É interessante. Geodésica é um dos cursos pouco concorridos, tá? Então, é legal. Pode ser útil para você também. Aí vejam lá e vejam tanto no Cotil quanto no Trajano. Ou no Senai também, né? Se for o caso. Os cursos mais interessantes. E quando for pilota também, você pode dar um alô aí, né? Pra gente dar umas voltas aí, né? Podia fazer um. Lembre dos professores do cursinho, tá? Para dar uma passagem de avião de repente, né? Pois é, pensou? Aí seria top, né? Uma viagem para Maldivas ainda com uma pilota conhecida. Dá para ficar, dá pra fazer até um upgrade de poltrona. Já muda para a primeira classe lá. Se tiver vaga, já faz um upgrade e vai para Maldivas de primeira classe com a Melissa. Aí seria top. Até um cafezinho dá, né? Ah, uma outra coisa que eu ia comentar com vocês, a gente vai fazer algumas mudanças nos horários das aulas, tá? Para se adequar agora, como acabou a história, a geografia, todo o assunto, então agora a gente vai fazer uma mudança, vai ter um pouco mais de português, mas vai estar tudo balanceado, tá? Então podem ficar tranquilos. Hoje, após a minha aula, será com a Denise. E na sexta vai ser a Denise de novo e a Gabi, tá? No meio da aula tem que sair para ir a casa. Tá, fechou. Leva o celular. A gente está gravando também. Depois, quem quiser as gravações, me mande de novo lá as gravações que vocês querem. E se alguém quiser todas, também coloque todos que eu vou disponibilizar para vocês. Fechou? Então, estão liberados. Eu vou parar a gravação.